Gratidão por mais uma vez estar aqui com vocês, conversando sobre esse momento que nós vivemos, né? Tão peculiar, tão especial, como eu digo muitas vezes, é, e pensando sobre tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? Me veio à mente uma pergunta. O que tem aflorado na nossa vida, nas nossas vidas, numa circunstância como essa que nós vivemos? E a resposta para isso, para mim, é praticamente unanimidade. Eu vejo isso conversando com as pessoas pela internet, vejo isso nos meus familiares, vejo isso quando eu assisto televisão, por exemplo, rádio, internet, qualquer coisa do tipo, né, as mídias em geral. O sentimento predominante nesse momento é o medo. O medo de tudo. O medo que tem surgido de todas as formas, né? É o medo de morrer, é o medo de ficar doente, é o medo de perder alguém que ama, é o medo de sair na rua ou de ficar em casa, é o medo de perder o emprego, o medo de passar fome, de não ter o que comer. E o medo, ele é uma emoção que nos enrijece, nos prende, nos sufoca, nos apequena, né? Nos aniquila. Ele é uma vibração contrária à do amor, a polaridade contrária à do amor. Enquanto o amor universal, em termos de vibração, né? Ele expande, nos deixa felizes, nos deixa contentes, alegres, leves, em paz. O medo faz tudo ao contrário, né? Nos contrai, nos deixa presos, frágeis, né? Nos deixa sensíveis a qualquer coisa que nós estejamos vivenciando. Então, enquanto o amor universal eleva a nossa vibração, equilibra os nossos chakras, especialmente o chakra cardíaco, né? Que é o do coração, elevando a nossa vibração, energizando os nossos chakras, fortalecendo a nossa imunidade, né? Que o chakra cardíaco ligado à glândula timo fortalece a nossa imunidade, nos torna mais resistentes. Então é algo que começa nos corpos sutis, né? Corpo mental, corpo emocional, corpo vital, até chegar no corpo físico. Então, o amor universal nos fortalece em todos os corpos sutis e também no corpo físico, que é o reflexo de tudo que vem antes, de tudo que vem que nos envolve, né? E o medo faz justamente o contrário, né? O medo nos fragiliza em todos os aspectos, em todos os corpos. E logo nós vamos estar mais fracos, com a imunidade mais debilitada, mais sensíveis a qualquer coisa que esteja nos circundando, né? Então eu não vou conseguir reagir de uma maneira boa a qualquer coisa que eu experimente, seja uma doença, seja um conflito, enfim. Diante de tudo isso, eu tenho pensado como elevar nossa vibração, como sair dessa energia do medo, do pânico que a maioria das pessoas está, né? Como é que a gente pode fazer isso assim de forma fácil, rápida? E uma das formas que eu aprendi a fazer isso nos últimos tempos, e eu tenho aplicado isso muito na minha vida, e eu passo para as pessoas sempre que me perguntam, falam alguma coisa, é abençoando aquela situação que está me acontecendo. Então, independente de ser uma situação boa ou ruim, eu abençoo. Eu aprendi a fazer isso. O que acontece quando eu abençoo alguma coisa, mesmo que seja ruim? Eu estou elevando a minha vibração em relação àquilo, né? Por exemplo, essa situação que a gente vivencia dessa pandemia. Ela é muito exigente, como eu já falei em outros momentos, ela é muito exigente para que eu passe por tudo isso e não aprenda nada. Eu acho que eu preciso evoluir em algum aspecto com tudo isso. Eu preciso melhorar em alguma coisa. Tem muita coisa para melhorar e eu preciso aproveitar esse momento a meu favor, né? Quando eu amaldiçoo, falo coisas ruins e sinto coisas ruins em relação a tudo isso, eu não tenho como me conectar ao aprendizado que isso vai me trazer. O aprendizado está em outra faixa, está em outra vibração, né? Eu preciso ter um olhar para isso. Eu preciso estar conectado vibracionalmente com esse aprendizado. E eu faço isso abençoando essa situação.
quando eu abençoo, eu olho para isso, eu estou me limpando, né? Quando eu abençoo, eu estou me limpando, eu estou trazendo o melhor daquilo para mim, para que aquilo passe de forma mais branda, para que eu enxergue a solução de tudo aquilo para mim e para o coletivo também, né? Porque nós somos parte de um todo, energeticamente falando. Então, eu estou fortalecendo a energia coletiva para que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Entendem? E abençoar, para mim, tem um efeito poderoso. Porque quando eu abençoo, eu me sinto bem no mesmo momento. Né? Eu aprendi isso com Greg Braden, um dos astros do filme O Segredo, que tem muito conteúdo publicado, e também com a Beth Russo. Né? Eu aprendi isso, comecei a fazer e faço diariamente hoje. Várias vezes durante o dia eu abençoo, eu pronuncio essa palavra, né? E eu ensino isso para as pessoas sempre que me perguntam qualquer coisa, ou eu acho que cabe, eu falo, né? E existe um outro mecanismo também no nosso cérebro, quando a gente usa essa palavra, que isso funciona como se fosse um antídoto, uma vacina, digamos assim. Porque quando eu abençoo determinada pessoa ou situação, esse antídoto que é acionado no meu cérebro, ele bloqueia qualquer tipo de pensamento, sentimento ruim em relação àquilo. Quer dizer que eu não vou mais sentir coisas ruins em relação àquilo, né? Então, mais uma vez, eu estou me limpando, tá? Mais uma vez, eu estou elevando a minha vibração para que eu me conecte com o melhor daquilo, com o aprendizado que eu estou querendo buscar daquilo. E por último, como a gente pode fazer para se equilibrar de maneira assim fácil e rápida diante dessa circunstância toda? Nós já sabemos que os desequilíbrios que se manifestam no nosso corpo físico, eles têm uma origem nos campos emocional, nos campos mental e vital, nos corpos sutis, né, que eu digo. Até chegar no nosso corpo físico, que é a ponta onde se manifesta o desequilíbrio, que é a doença, né? Então, além de cuidar do corpo físico, que nós devemos fazer, através da nossa alimentação, da nossa higiene e de todos os cuidados que a gente tem que ter, a gente também precisa cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e da nossa energia vital, né? E eu aprendi uma técnica muito simples, fácil, que nem seria uma técnica. Só que como a gente vive no piloto automático, a gente não presta atenção no nosso dia a dia, a gente não presta atenção sequer na nossa respiração, isso pode ser chamado de uma técnica para nos harmonizar, que é a técnica da respiração, que é simplesmente... Então, se possível, feche os olhos, respire bem fundo, sinta o ar entrando, encha bem os pulmões, faça isso pelo tempo que sentir confortável. Depois solte o ar. E repita isso quantas vezes achar necessário, se sentir confortável, até se tranquilizar, sentir melhor. Assim a gente fortalece o nosso corpo vital, energiza o nosso corpo vital e, consequentemente, o nosso corpo físico também vai ser fortalecido. Tá bom, gente? Gratidão por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês.